Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que vão ver também esta palavra, quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui num dia com Deus, um dia maravilhoso, torre de oração, que está baseado em Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, que vou fazer a leitura agora. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo, aqui nós vemos que o versículo 13 diz que o fogo deverá ficar aceso continuamente. Para nós, o altar é o quê? A nossa vida. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Vamos ver lá o que está escrito em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje, nós somos o templo de Deus. O altar de Deus está dentro deste templo. Naquela época de Moisés, o altar ficava dentro do tabernáculo. E os sacerdotes tinham a obrigação, o dever de cumprir todo o ritual para manter o fogo aceso. Então, se o nosso corpo é a casa de Deus, então o altar deste templo é o nosso coração. E ali o fogo do Espírito tem que estar sempre aceso, sem se apagar, como está em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. O que quer dizer a palavra extinguir? Apagar, por fim, fazer desaparecer, aniquilar. Nós não podemos fazer o Espírito Santo de Deus desaparecer de dentro de nós. Às vezes as pessoas chegam, e falam: irmã, eu não sei o que houve, irmão, pastor, eu não sei o que houve, eu estava tão fervorosa, eu estava tão fervoroso, e de repente foi se apagando. Eu acho que foi o irmão, eu acho que foi a irmã, eu acho que foi aquela palavra. Não. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Porque em 1 Tessalonicenses 5,19 diz que eu não posso deixar desaparecer o Espírito Santo de Deus de dentro de mim. Eu tenho o dever e a obrigação de manter aceso o fogo do Espírito Santo dentro de mim. Então, se o fogo não é alimentado, ele vira o quê? Brasas. E a brasa, que não é remexida, ela vira o quê? Cinzas. E aí, quando menos se espera, o altar fica frio e a adoração vira rotina e o amor a Cristo se esfria. Então, todos os dias eu preciso fazer uma manutenção dentro de mim. Era assim com o sacerdote. O sacerdote, todas as manhãs, ele tinha a responsabilidade do fogo. Agora, de onde vinha esse fogo? Esse fogo, ele vinha de Deus. No dia do sacrifício principal, Deus mandava fogo do céu.
E durante um ano aquele sacerdote tinha que manter aquele fogo aceso. Sacerdote tinha que manter aquele fogo aceso. Todas as manhãs ele precisava entrar no pátio, levar a lenha, tirar, remover as brasas, tirar a cinza, colocar a lenha e alimentar o fogo com a lenha. Tem um hino que fala, enquanto tiver lenha, tem fogo. O que eu entendi o que é a lenha? Que nós podemos trazer para a nossa aplicação diária. A lenha é tudo aquilo que precisa ser queimado na minha vida. Os meus desejos, as minhas vontades, né? Os maus pensamentos, a minha vida pecaminosa. Mas, irmã, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas nós pecamos todos os dias. Pecamos quando o Espírito Santo de Deus nos convida para vir para a oração e muitas vezes eu rejeito o chamado. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Pecamos quando eu troco um momento com Deus por um momento de prazer, um momento de satisfação para a minha própria carne. Eu preciso todas as manhãs ter comunhão com Deus. É necessário, para manter o fogo aceso, eu preciso todas as manhãs ter uma intimidade com o Senhor. Se isso não acontecer, eu não tenho relacionamento com Deus. Antes de eu sair do meu quarto, eu preciso ter um momento de oração, um momento de leitura, porque depois que eu sair, não dá mais para parar. É o dia todo, é um vai e vem, é um sobe e desce, é um entra e sai, e é um ligando, e é outro ligando, e é problema para resolver, e vai ali no Vilar e volta, vai em São João, vai não sei aonde. Quando termina o dia, estamos exaustos. Aí pensa, ai Senhor, amanhã de manhã eu vou orar. Eu vou orar de madrugada. E na madrugada não se acorda, porque o cansaço do corpo não deixa. Então aproveite as primeiras horas do seu dia. Mantenha aceso o seu altar. Acender lenha no altar todas as manhãs. Nosso primeiro momento do dia tem que ser com Deus. 1 Pedro 2,9. No altar, a lenha era o combustível. E o combustível tem que ser o quê? A nossa vida. Tudo aquilo que eu preciso deixar no altar para ser queimado tem que ser combustível. Por isso que eu preciso confessar os meus pecados todos os dias para ser queimado. Tem que queimar. Enquanto tiver lenha, enquanto tiver pecado para ser confessado, tem que ser queimado. Tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento. Senão não tem fogo. O fogo vai se apagar. O fogo do altar não poderia ser estranho. Precisava ser fogo de Deus. Não pode levar fogo estranho. Está lá em Levítico 10, de 1 a 3. Em Levítico conta a história dos filhos de Arão. Está escrito aqui, ó. Levítico 10, versículos de 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E sabe o que Arão fez? Arão chorou? Não, Arão se calou. Por quê? Não pode levar fogo estranho. O fogo tem que ser de Deus. É Deus quem acende o fogo. Nós estamos aqui, nesta torre de oração, clamando para que Deus acenda o fogo. Não somos nós quem vamos acender o fogo. Não temos este poder e nem autoridade.
O fogo desce de Deus. Agora, quem alimenta o fogo somos nós. Queimando os nossos pecados, as nossas misérias, os nossos desejos todos os dias, destruindo aquilo que não agrada a Deus, não fazendo troca de estar na presença do Senhor para satisfazer os meus desejos. Isto é alimentar o fogo de Deus. Agora, eu querer aparentar aquilo que eu não sou, só porque está todo mundo orando, eu também vou entrar no movimento e vou. Ei, fogo estranho, não pode ficar. Deus é quem precisa me acender. Agora, eu tenho que fazer a manutenção desse fogo no altar. Tá dando para entender, irmãos? Ponto 2. O holocausto e a gordura. Jesus em primeiro lugar. Além da lenha, o sacerdote, ele precisava levar todas as manhãs para o sacrifício um elemento muito importante, que é a gordura. A gordura, ela é o quê? Ela é o óleo. Então, o sacerdote tinha que levar a gordura todas as manhãs para colocar no altar. Você vai fazer um churrasco, como é que você consegue acender e manter o fogo aceso? Joga um pouco de óleo. O que vai acontecer? O fogo pega. O fogo pega. Bota uma panela com óleo no fogão e deixa esquentar. Daqui a pouco o que vai acontecer? Uma combustão. O fogo vai vir para dentro do óleo da panela e vai ter que chamar o bombeiro para apagar o fogo. E o sacerdote, ele tinha essa missão de levar a gordura. Além de manter a lenha, remover as cinzas, atiçar as brasas, para que o fogo continuasse a pegar na lenha nova, ele também precisava levar o quê? A gordura. O que é a gordura? A gordura é o melhor, é a parte mais importante do sacrifício. Por quê? A gordura, ela é oferta pacífica em cima do altar. A gordura é a adoração. Então, o fogo de Deus, além de eu levar a lenha para ser queimada, eu preciso levar o quê? A adoração. Para ali manter aceso o fogo, porque a gordura, quando ela era derramada, havia combustão e o fogo continuava aceso o dia inteiro, até a manhã seguinte, e o fogo ali aceso, porque a adoração, ela aumenta o fogo de Deus no altar. Mas essa adoração, ela começa onde? Aqui? Não. Lá na minha casa, quando todas as manhãs ou à tarde eu tiro um momento com Deus, eu estou o quê? Preparando a minha gordura para trazer para o culto e colocar no altar. Aí quando chega aqui, a combustão, o fogo pega. Aí não tem quem resista. Aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar e operar. Por quê? Eu já queimei a lenha. Não foi isso? Queimei a lenha e estou trazendo a gordura. E olha só o que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o Cordeiro, tem que estar no centro, acima de tudo. Essa adoração tem que ser para o Cordeiro. Por quê? O Cordeiro, ele era colocado na hora do sacrifício no altar. Então, quem recebe essa gordura? É o Cordeiro. Então, o Cordeiro, ele precisa estar no centro. A nossa vida precisa estar em ordem. Com bagunça, não se agrada a Deus. Por isso que todas as manhãs eu preciso queimar a lenha. A gordura era a parte mais rica. A melhor oferta. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado,
Eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.